Estamos aqui com mais um episódio do Voar Podcast. Quero convidar vocês a sentarem suas poltronas, afivelar seu cinto e decolar conosco. Eu sou Charles Pessoa, especialista em segurança operacional em aeroportos, e hoje nós estamos aqui com essas duas representações aqui, dois comissários de voo. Seja bem-vindo, Augustinho, seja bem-vindo, Henrique. Obrigado. Bom tê-los aqui Obrigado. conosco no Voar Podcast, pessoal. Tá. Já muito obrigado pelo convite que vocês fizeram e espero que a nossa conversa flua bastante aqui para trazerem Muita bastante riqueza, informações aí para você. Vai dar tudo certo aqui. Maravilha, rapaz. Muito obrigado, né, já de antemão aqui pela disponibilidade de vocês, né? E vamos trazer aqui uma pauta sobre a profissão de vocês enquanto comissários de voo, né? Que estão aí voando, trabalhando aí diuturnamente. Eu queria já começar aí com vocês perguntando acerca sobre essa profissão, assim, é mito, aquele glamour, era o que vocês esperavam, era um sonho? Como é que foi assim esse engajamento para entrar dentro dessa honrosa profissão, né? E aí? Henrique, por favor. Faça as Então, honras, Henrique, tem né? alguns mitos, né. Na verdade, quando a gente conhece a profissão, quando a gente faz o curso e entra na companhia, que faz o curso da companhia, a gente vê que, a visão de passageiro muda, né. Porque é um treinamento intenso, combate a foco de fogo, sobrevivência na selva, primeiros socorros. Todo o estudo do equipamento, a gente lê o manual do avião inteiro e todos os aviões que a gente habilita, fora o manual de comissários, que tem todo o procedimento operacional e de emergências. Então é realmente um mundo, Dedicação. e é um mundo, né, a gente descobre, não imagina que é tanta informação e tanta coisa a ser estudada. Você também, Agostinho, teve essa mesma impressão, semelhante? A mesmíssima impressão e corroborando com a informação do Henrique, eu trago duas informações também, né, que a gente aqui nos bastidores está falando, que é o foco, que é um mito que as pessoas pensam que a gente vai servir, né, Henrique? O principal foco da aviação civil na parte de comissários é segurança de voo. Então a gente está ali na porta, na hora que o passageiro está entrando, a gente está observando ali possíveis passageiros que possam dar problema, algum tipo de passageiro que precisa de algum apoio melhor, alguém que está entrando como animal dentro da aeronave, que isso é permitido, né? Mas tem toda uma regra. Então, é um mito pensar que a gente só serve. Na verdade, a gente está ali, como o Henrique falou, essa questão de segurança com treinamento é muito intensivo para questão de combate ao fogo, questão de primeiros socorros, né, Henrique? Sim. Conhecer, como o Henrique muito bem falou, a questão da logística dentro da aeronave, saber o que é que você monta em cada situação quando ela pede. E, inclusive, em que pese, né, a questão de evacuação, desembarque rápido, tudo isso para garantir a segurança do passageiro ali. Então, nesse Então, caso seria, digamos assim, o que mais surpreenderia o passageiro hoje, a pessoa que não conhece, né, o trabalho de vocês, seria basicamente esses bastidores, Exatamente. né, que às vezes foca, não, o comissário, né, tá ali, aquele contato inicial, tá servindo, tá atendendo um chamado de um passageiro, né, se usando de maneiras diversas a qualidade para prestação de serviço, mas antes de um voo literalmente decolar, quanto tempo vocês chegam antes, esse preparo, essa preparação antes do voo, antes dos passageiros necessariamente entrarem na aeronave? Varia de empresa, mas é para aproximadamente 1 hora antes da decolagem. A gente tem alguns minutos para checar os equipamentos de emergência, segurança, conforto também. E, falamos com o comandante, né, tudo ok, tudo ok. Embarque liberado, embarque automático, enfim, mas tudo sob segurança e A quando prioridade é tiver a tudo segurança, certo. né. Existe, assim, alguma situação inusitada que vocês lembram? Diferente, pode ser engraçada, pode ter sido séria, enfim, que vocês possam compartilhar aqui com o pessoal aqui do Voar Podcast? claro, olha, eu tenho uma situação, Henrique, interessante, que foi o seguinte: nós estávamos saindo de Guarulhos para São José dos Campos ali. Salvo engano, foi São José dos Campos. Quando pousamos, o comandante não utilizou o reverso, porque você, dependendo do peso da aeronave, cada aeronave tem autonomia. Então, a depender do peso da aeronave, outras condições como climáticas, como tá a pista, se está úmida, se não está, o comandante pode utilizar o reverso ou não. Então, o que acontece? Pousamos e o comandante usou muito pouco reverso. E aí nós estávamos nos despedindo dos passageiros e um passageiro chegou para mim, para uma chefe de cabine, e falou assim: "Ô amigão, por que que ele não freou a aeronave?"
Eu disse assim, senhor, se a aeronave está parada, está calçada e o senhor está desembarcando com essa porta aberta, é porque ele freou a aeronave de forma. Não, mas ele não freou. E ele ficou teimando, até que o comandante que saiu lá de dentro disse: o que é que está acontecendo aqui, Agostinho? Eu falei assim: então, comandante, ele falou que o senhor não freou a aeronave. Não, ele não deu aquele chu. Ele não deu aquele chu. Eu disse: ah, comandante, eu acho que ele está falando aqui do reverso. Né? Disse assim, o comandante disse, ah, meu querido, não se preocupe não precisa utilizar o reverso aqui, porque a nave está vazia, está tranquilo, está ótimo. Não há Então, essa obrigatoriedade se tava, a frenagem funcionou É, efetivamente, né? mas isso traz um alerta, sabia, Henrique? O que acontece? Hoje em dia, com esse advento de tecnologia, muita gente se acha conhecedora de aeronave, né? Então, todo mundo passa muita informação e o passageiro, quando entra dentro da Fica aeronave, absorvendo da internet informações que muitas vezes são fake, né? e aqui é um alerta muito engraçado, é muito importante, na verdade. Eu acredito que o Henrique vai corroborar comigo. Você que é do sistema de gerenciamento operacional, com certeza vai assinar embaixo. Que é o seguinte: não confie muito no que as pessoas falam na internet. É bom, tem conteúdo, tem. Mas a prática do dia a dia, ela mostra outra coisa. Então, os tripulantes daquela aeronave, né, Henrique? Lá na Azul, eu aqui na Latam, a gente conhece como funciona aquela aeronave, a operação, até porque a gente faz um briefing, o comandante ele passa, a gente faz uma troca de experiências ali, né? Antes de começar um voo que corrobora com aquela pergunta que você perguntou no início, né? Aham. Tem um briefing Tempo antes, antes, né? sim. tudo isso que vai acontecer naquele voo, a gente já discute um pouco, sabendo se aquele voo vai ser problemático ou não, se vai ter turbulência ou não, aonde vamos pousar, se está chovendo, se está. Então, tudo isso em prol de uma segurança operacional. Foco sempre na segurança. E Henrique, Sempre. Sempre na segurança. e você assim, como é que foi a sua migração? Como é que você chegou? Né, era um sonho da infância? Você pensava. Eu sei que você também tem uma veia aí para ser piloto, né? Já fez piloto privado, foi isso? Já fiz piloto privado já. E Já tá. aí, desde criança, desde a escola, quando eu saía da escola, largava, ia direto para o aeroporto, ver avião, conhecer Subindo os pessoas, Palmares aqui Zumbi dos mesmo? Palmares. Estudava ali no próximo, né? E aí já comecei a fazer amizades e já pensando em terminar o ensino médio e além de faculdade já arrumar um emprego no aeroporto. Eu já queria ingressar, já fazer um network lá. E aí eu comecei como APAC, meu primeiro emprego. A PAC, né? Esclarecendo aí para os nossos ouvintes aí, que é o que? Agente de A proteção tripulação da aviação aviação civil, civil, né? né? Civil. Contra Então, atos de interferência ilícita, né? exatamente. Então, todo aquele pessoal que trabalha, esses profissionais que trabalham ali no raio-x, né? Nos scanners de bagagem, nos portos. Então, é o trabalho do chamado APAC, né? Chamado APAC, agente de proteção. Fiquei 2 anos, né, como agente de proteção. E a parte de segurança, de safety, muito interessante. Tanto é que hoje eu também fiz uma pós em gestão de segurança de voo. Foi embora, coisa Sempre boa. Aí, Isso olha, é gostei mas maravilhoso, hein? do safety e do security, é muito interessante, sempre gostei. E depois de 2 anos de APAC, eu fui para companhia aérea, né, como agente de aeroporto. Fiquei 9 anos, até que em 2022 eu fui promovido para comissário. E nesse período aí fiz o piloto privado, então, enquanto você estava como agente de proteção numa empresa aérea, aí paralelamente você foi fazer o PP, né? Piloto no privado. PP, isso. Já finalizou? Já finalizei e já estou em andamento do PC, já fiz a parte teórica, né? Então, em Curso teórico. breve, de comissário, vai ir para a cabine literalmente lá, Geralmente passar pilotar. por todas as partes da empresa, né? Coisa boa. Aeroporto, comissário e, se Deus quiser, cabine. Deixa eu ver a cabine. E você, Agostinho, como é que foi a sua. Conta a sua história aí. Então, o meu foi meio que de paraquedas, né? Eu trabalhava numa empresa em 2007 ali, que era voltado à saúde. Então, eu viajava muito, era supervisor de negócios ali. Então, eu não conseguia concluir meu curso de administração. Até que eu pedi para sair da empresa e entrei dentro da TAM, né? Tive a oportunidade de participar do processo seletivo. Depois da TAM ali, através do gerente, o ex-gerente da TAM, que era o Gustavo Lopes, me deu uma oportunidade lá, aprendi bastante com ele. Depois fui para a Avianca, dentro da TAM, de trabalhar em quase todos os setores, como o Henrique falou, né? É, todos os setores ali de aeroportos. Depois eu fui para a Avianca através do grande diretor hoje que está na Aena Brasil, que é o Augusto Costa Júnior. Então, ele me ensinou muito dentro da Avianca como ser um grande profissional na parte operacional. Isso. Ele Ele é conseguiu. gestor de
De operações, coordenação de operações do aeroporto. Obviamente. Então, assim, o Augusto tem uma bagagem tão grande, que é o Costa Júnior, que, nossa, eu pude aprender muito na Avianca com ele e depois eu voltei para a Latam de novo. E Mas contudo, isso você pensava já ser comissário, não? não, de forma nenhuma. Inclusive, como eu te disse, o meu foco em 2007 era sair de uma empresa de saúde e ficar trabalhando próximo de casa. Então veio a TAM, né? Depois da TAM veio a Avianca, depois veio a Latam de novo e a ENA. E dentro da ENA, pude trabalhar contigo, aprender bastante na parte de sistema de gerenciamento operacional. E lá eu conheci muitas pessoas, o próprio superintendente, o Adilson Pereira, um grande abraço, e também o grande Sâncio Renato, né, que é um grande diretor de aeroportos. Aquele cara é uma enciclopédia. O que eu pude de ler de Assina livro. embaixo, de fato. Sâncio Renato, o cara é uma enciclopédia da aviação civil nacional e internacional. E, inclusive, tenho o privilégio de ter aprendido com ele, um pouco da minha Trabalhou na supervisão do aeroporto, né? geral. Então, Exatamente. com ele, dentro ali da pandemia, eu fiz o curso de comissário e em 2023 eu ingressei na Latam novamente, né? Como comissário. Então, estou até hoje com a Latam e podendo participar aqui com vocês dessa entrevista maravilhosa. Isso aí. Maravilha. Hum. E aí, com relação a, por exemplo, a pedidos dentro da vocês estão lá, vamos supor, vocês já estão atuando lá, o voo seguiu. Tem algum tipo de pedido inusitado, perguntas, questionamentos que os passageiros fazem assim, que sai da do normal, vamos dizer assim? Esse avião tá bom para voar mesmo? Você poderia ler uma mensagem que é aniversário do meu filho, que tá a bordo, primeiro voo. Sempre tem esses pedidos, assim. Ah, entendi. Às Exato. vezes, equipe, né? Equipe de futebol, juvenil, atletas, escolas também, quando eles viajam em turmas, eles sempre pedem, né? Para anunciar lá. Anunciar, eles fazem um vídeo, né? E a gente anuncia, ou o piloto anuncia. Então tem essas. E você, Augusto, também já participou? As, Semelhante? as mesmas coisas do Henrique, porque geralmente acaba que cada voo, né? Mas a pergunta principal do Henrique é interessantíssima, que o pessoal pergunta: essa aeronave vai voar mesmo, meu querido? Isso não é claro, senhor. A gente passou por todo um processo até chegar aqui, né? Se o senhor nem imagina o que é que acontece por trás dos bastidores para que essa aeronave saia, né? Então, Quem acompanha os episódios do Voa Podcast consegue ter essa percepção, né? uhum, Recentemente tivemos aqui o nosso amigo aqui, o Cláudio, né? A Leilane, que são mecânicos dos Zumbi dos Palmares, né? E eles, aqui no aeroporto, eles trouxeram essa segurança, essa informação de cheque, de seguir o manual, tudo procedimento. E não é diferente, né? Quando vocês também vão decolar, não é isso? exato. Henrique? Sim, não é diferente se houver qualquer qualquer ação que saia, né, daquele padrão, que saia dos equipamentos mínimos necessários para segurança, os computadores informam, os pilotos informam para o mecânico, e aí eles tomam as ações que têm que tomar, mas um avião sair do chão sem segurança, isso não existe. Não existe. E, Henrique, se você me permite, é engraçado, né, Henrique, essa questão, porque o passageiro, ele compra a passagem, ele vai para o aeroporto, faz o check-in de forma virtual ou presencial, entra na sala de embarque e depois entra no avião. Essa é a imagem do passageiro. Essa é a básico. Só que ele não sabe que por trás daquele voo, Estrutura que tem, né? aí a gente pode citar aqui, enquanto o passageiro fez tudo isso, a partir do momento, Henrique, você muito bem lembrou dos APACs, né, com os agentes de proteção de aviação civil, a partir do momento que você entra dentro do aeroporto, você já está sendo monitorado. E monitorado não é para o mal, é para sua segurança. Então ali você tem posto médico, 24 horas para você. Você tem a parte de Sensi, que é a seção contra incêndio do aeroporto, ou seja, se acontece alguma coisa na questão operacional, os meninos lá, os bombeiros estão prontos para poder fazer o processo. Tem um pessoal de rampa, tem um pessoal que você muito bem gere, que é a questão da segurança de gerenciamento operacional dentro da pista, aonde a aeronave ela entra na posição de envelopamento, e naquele envelope onde ela fica travada, Henrique, acontece tudo isso que o Henrique Aí falou. vem abastecimento, comissaria, tanta. E o mais engraçado, sabe o que é? É que isso acontece dentro de 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos. Então, se o uma- passageiro pudesse observar isso, ele veria assim: nossa senhora, eu pararia mais de reclamar dentro da aeronave e começaria a entender como é que funciona essa mecânica para eu sair de um ponto A a ponto B. A logística é grande. É demais. E olha que a gente falou aqui
a grosso modo. Verdade. Vocês quando já pela experiência já tá com quanto tempo de experiência, cada um, de efetivamente enquanto comissário? Já tem quanto tempo? Vou passar para 3 anos agora de comissário. Eu tô com um pouco mais de 4 anos já. Você já consegue perceber pelo visual, assim, algum passageiro, um inconveniente, ou você já consegue ter essa troca de olhares entre vocês trabalhando para perceber, olha, aquilo ali vamos ter atenção, já sinalizou de alguma forma, já a experiência já consegue apresentar isso? Já embriagado, né? Total. Principalmente, né? O embriagado é de Ele é visível, primeira, né? ele já chega, a gente já se olha, opa, vamos monitorar. Nem sempre vai barrar o embarque, porque, né, apesar de eu acho que, se eu não me engano, né, o Código Brasileiro não permite, de aeronáutica não permite que alguém embriagado voe, seja tripulante ou passageiro. Mas tem uma tolerância. Às vezes ele chega embriagado porque tem medo de voar. Aí chega no É uma forma aeroporto, de anestesiar, vamos dizer é, assim, né? aí chega no aeroporto, né, toma bebida alcoólica e quando chega no avião ele só dorme. Então, assim, não vai incomodar, ok. Mas aí já vem uma segunda preocupação, primeiro socorro, né? É, Qual o nível alcoólico? Lá em cima, pressurização, né? Altitude, ar rarefeito, umidade baixíssima. Então, lá em cima, tudo que der errado é mais complicado. Então, a gente já monitora também. Normalmente, eles dormem o voo inteiro, fica monitorando, oferece uma água, oferece um alimento, preferência doce, para não baixar a glicose. Então, enquanto ele tá dormindo, a gente tá preocupado com ele, com o conforto de dele e com alguma a forma. Então, segurança assim, dele. a preocupação ela vai além dele ser inconveniente. Ela ultrapassa esse cuidado, esse zelo com o passageiro, no momento em que mesmo ele ficando, digamos assim, quieto, né? Sim, Quieto, ele vai estar sendo monitorado, porque, como você falou, né? Pode passar mal, sim. né? A questão de pressão. E aí vocês, por falar nessa questão de atender, se tiverem experiências práticas, vocês recebem um treinamento específico para primeiros socorros, não é isso? Sim. Já teve alguma situação que vocês possam compartilhar? A última foi no aeroporto de Maceió agora, comigo, inclusive com a Vanessa, que é minha esposa. Eu estava de passe. Passe é quando você está voltando para casa, não tripulando, você não está recebendo nada por conta. E eu estava de passe no voo que Vanessa estava tripulando. Quando pousamos em Maceió, no desembarque, eu olhei para uma senhora, a senhora estava encostada com a cabeça e eu falei: "Senhora, a senhora vai sair, senhora?" E ela não respondia. Quando eu percebi, ela tinha urinado na poltrona, tinha, na verdade, vomitado também e estava inconsciente. Naquele momento ali, foi um anjo de Deus ali, meu querido, que atrás de mim tinham 2 médicos oftalmologistas. Então, eles na mesma hora a gente colocou lá e começou o processo de RCP, porque ele falou que, olha, que não. Então, foi RCP, tivemos que chamar o corpo de bombeiros para que a gente pudesse tirar aquela senhora dentro da aeronave. Aeronave. E isso mostra uma coisa, tudo que a gente acabou de fazer aqui, o passageiro ele não imagina o quanto que de profissionais que estão envolvidos ali para a segurança de voo, mas graças a Deus a gente soube depois que ela ficou bem e já está na casa da família dela. Então, foi uma situação bem fervorosa. A gente fazendo o RCP, né, que é a reanimação Sai. cardio. Então, foi bem Certo, interessante. muito bom. Em relação à questão de tensão, né, vocês em voo, teve alguma situação que vocês possam lembrar que foi muito tensa no sentido de repente, não sei se turbulência, né, mau tempo, a questão meteorológica, aí, algo externo que aconteceu, de repente, a gente conversando aqui com o Cláudio, ele e a Leilane, eles falaram, né, que a aeronave ela pode voar com uma turbina só, com um motor só, né. Agora, lógico que isso é uma situação atípica. Então, situações como essa, vocês já tiveram essa experiência? Passaram por isso? Tito. Henrique? Não tão grave. Sim. Na verdade, eu acho que a mais grave, assim, mais assustadora, digamos, foi uma convulsão, né? Uma cliente que convulsionou durante o pouso e em Congonhas. Congonhas é mais delicado, digamos, né? Restritivo, né? E isso, pista pequena e tal. Então, ali, tipo, a poucos segundos do toque na pista, o marido dela levantou da poltrona, tipo, ela começou a convulsionar. Ele estava na parte traseira da aeronave, né, próximo ali a gente. E a gente senta e coloca o cinto. Ela tá convulsionando, senta e coloca o cinto. Ok, ok, já estamos vendo. Senta e coloca o cinto. E aí ele sentou, colocou o cinto. Pousamos.
em segurança, e assim que a aeronave saiu livrou a pista, e aí a gente entra com aquele trabalho em equipe, né? Um informa ao comandante o que está acontecendo, o outro vai lá atendê-lo. Se Isso já todo o necessário, acionamento, né, portanto, Sim. enquanto no já estava ali, o acionamento. comandante já falou com o centro de operações do aeroporto, já acionou a equipe médica, né, tem todo um trabalho por trás, né? Isso. Equipamentos de emergência, ou um outro comissário já deixa os equipamentos fáceis. Se necessário, chama médico a bordo, como a gente tinha pousado, é mais viável, né? Estaciona a aeronave e a equipe médica ali de solo, que está bem melhor preparada. Mas se fosse em voo, já chamaria um médico voluntário, né? Para Uhum, fazer aquele atendimento e entendi. Uhum. Excelente. E com foco na questão externa, turbulência. Uhum. Não só a experiência de vocês, como pessoas também, né, que possam procurar querer se levantar ou ter o receio de raios que fica visivelmente eh, sendo observado pelos passageiros. Como é que é esse dia a dia de vocês? Já se acostumaram? Olha, isso você se acostuma, meu amigo. Com 6 meses de cada você já se acostuma. Até porque fica uma ideia aqui para quem quer começar a voar. Cada organismo vai responder de uma forma. Então, quando você entra praticamente como comissário, piloto ou copiloto, você pode ter, nesse período, enjoos, você pode ter não adaptação, você quer sair da profissão porque a aeronave ela chacoalha. E aí vai uma informação. Você tem que dar um tempo para que o seu corpo possa acostumar. Hoje eu estou muito mais tranquilo, eu acredito que o Henrique também, inclusive ele está fazendo curso de piloto, não tinha como não se Não sei. acostumar com isso, né, Não Henrique? dá pra dar vertigem, né, a pessoa ser piloto, né? E acontece, mas acostuma. Costuma, é. acostuma. E tem 3 informações aqui que é importante. Por exemplo, turbulência não derruba avião. Pronto, Via de isso regra. aí é um mito que precisa ser Mito Sem dúvida. completamente. não Não derruba avião. A questão é, o que é que causa turbulência? Um pouco de mal-estar, é normal, você não tem acostamento do lado, a única coisa que você tem é uma máquina voando, puxando o ar praticamente através das turbinas ali e mantendo-se plana ali no voo. Simplesmente. E aí você tem 3 tipos de de turbulência, né, você tem a leve, você tem a moderada e você tem uma severa. Eu já peguei uma moderada. Não é realmente agradável, mas qual é a premissa principal? Segurança de voo. Na mesma hora que a gente começa com a turbulência, o comandante ele cicla o cinto. Acima da cabeça do passageiro, você tem um visor que esse cinto está ligado. E o comissário que está mais próximo, ele faz uma chamada. Prezados passageiros, permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado. Estamos atravessando uma área de turbulência. O uso dos toaletes neste momento encontra-se restrito ou não é recomendável. Moral da história: se você permanecer lá com o cinto de segurança afivelados, tranquilo, fazendo a sua reza, né, Henrique? Vai dar tudo é, certo. Vai dar tudo certo. Agora, se tu levantas, o que é que vai acontecer ali? Tu pode se ferir, pode ferir ao outras outro, pessoas. e quando acontece isso, que a gente solta o nosso cinto para poder verificar, a gente já está montando uma equipe, praticamente uma equipe que vai, como o Henrique falou, um que vai informar, o outro que vai fazer o atendimento e verificar a severidade da situação. Então, turbulência, mito, não derruba avião, senta e acata ali as decisões e as orientações dos comissários, né, Henrique? E o que a gente mais vê como consequência, né, dessas adversidades, digamos, é ansiedade. Às vezes É. o passageiro, né, o Nervosismo, cliente né, a passa expectativa. mal, principalmente pelo nervosismo e ansiedade. Uma arremetida, uma turbulência, uma espera, o aeroporto tá fechado por meteorologia, aí fica lá 20, 30 minutos, aí começa, já tá demorando, será que vai ter combustível? Não entende, né? Então já fica aquela preocupação. Isso até foi bom você tocar nesse ponto com relação a combustível, por exemplo. Então, para que as pessoas entendam, né, que todo plano de voo, ele existe no seu destino Al aeroportos alternativos. Então, o combustível ele não é limitado a só aquele ponto final do destino. Então, se vem para Maceió, aí está alternado para Recife, para Aracaju. Então, quando você bem falou aí, né, que a aeronave fica ali fazendo o tempo de melhorar a questão de repente, uma questão de chuvas ou meteorológico, ou até uma prioridade médica que teve que passar na frente, né, para Isso, pousar na pista. Então, ele tem condições perfeitamente de chegar e ir para alternar para outro aeroporto para manter essa segurança que você bem falou, não é isso? exatamente. Não digamos o dobro, mas a grosso modo, o combustível que ele abastece o avião
é quase que um dobro do que ele necessita. Porque é o do ponto A para o B, né? Origem e destino. Isso. Mas aí você vai ter tantos minutos de espera, alguns alternados, dependendo do plano de voo, 2, 3, enfim. E muitas vezes até o comandante analisa, o aeroporto de destino tá com a meteorologia meio ruim, tá chovendo bastante. Aí ele solicita mais tantos quilos de combustível para para Isso ficar antes, isso enquanto tá em solo ainda, né? em Já solo todo esse ainda. planejamento, né? Já faz esse É uma planejamento engrenagem, né? para chegar ali e não ter surpresas. Essa é a parte que o passageiro ele não consegue ver, né, Que Henrique? ele não consegue. E um detalhe, isso que o Henrique trouxe e você traz é o grosso modo mesmo, sua palavra é perfeita, porque assim, se a gente fosse passar realmente detalhe por detalhe de como realmente acontece um voo, Aí tem que ser o profissional da área, né? não, a E a gente gente ia ter que ter umas 3 horas aqui. 3 não, horas e olha que Profissional. teria, a gente poderia passar muita informação aqui, bastante, mas eu acredito que o que a gente está conseguindo, pelo menos, passar para o pessoal é interessante, porque o pessoal já começa a ficar, olha, é assim que acontece, etc. Tal. Então, é bem isso aí, E Charles. por falar em passar para o pessoal, a gente quer convidar aqui a você que está nos assistindo, né, que possa se inscrever no canal. Isso acontece, eu já tive outras oportunidades aqui de as pessoas gostam, encontro, falam coisa boa, um material, de conteúdo, né, um canal sério que a gente passa informações, mas às vezes esquece de inscrever. Então, pessoal, você que está aí, pega o seu celular, se inscreve no canal, né? Tem o nosso Instagram também, curte, compartilha, porque isso vai fazer com que pessoas, né, profissionais desse naipe aqui deles aqui possam vir e a gente enriquecer mais de conteúdo para vocês. E também, ó, agradecer aqui, ó, Agostinho e Henrique. Opa, Isso aqui é Opa, a bora. Canecaria Oxente Canecaria. Olha Eles aí. são também patrocinadores da gente. Temos também o Hangar, BJ Hangar. Vocês conhecem, né? São sim. daqui do Obviamente. Zumbi dos Palmares. Então, o BJ Hangar é uma estrutura que vocês podem compartilhar aqui vendo. Olha, não sei se vocês chegaram a conhecer lá, tiveram a Claro, oportunidade lá. tive a Já, oportunidade sim, já. várias Muito vezes bacana, lá. né? Estrutura aí que a gente costuma falar aqui como parece um hotel, né? Porque você tem aí toda a estrutura de suíte para acomodar a tripulação, para descansar, né? Para poder fazer os seus voos aí com segurança, sempre buscando Parabéns. a estrutura muito bem feita, né? Com muito requinte e qualidade aí. Nosso amigo Bruno, o Bruno da BJ Hangar, está aí trazendo essa facilitação, né? Dentro do contexto Bacana. também da segurança. Conheceu já, né? Claro. É BJ bem com uma Hangar. sala VIP, né? Uma sala Praticamente, VIP, exatamente. completamente VIP. Depois de um voo longo, todo tripulante vai sonhar com Não só uma sala tripulante, dessa, hein? não só tripulante, mas como os passageiros também, né? Também, Então, essa é. atividade dessa aí é muito Estrutura, bacana. verdade. E sem contar que o ambiente lá, você vê os aviões na pista e o melhor, é um pouco silencioso, tem bastante árvores ali, então você consegue sentir um pouco de paz, né? Verdade, é. Ainda Antes de tem- pegar o tem voo esse- para casa. é. Gente, eu queria também um pouco da vida de vocês no sentido profissional, né? Temos aqui uma experiência aqui do Augustinho que tem uma particularidade que a sua esposa também é comissária de voo, não é isso? Então, né? Os dois viraram comissários de voo, mas a Vocês gente. Pois não. não se conheciam? Então, quando eu entrei na aviação, praticamente a Vanessa já estava na aviação, porque ela trabalhava na Gol Linhas Aéreas, né? E eu entrei na TAM. Então, nos bastidores a gente ficava se olhando, né? Eu costumo dizer que ela ficou arreada os 4 pneus por mim. Mentira, fui eu que fui. As 2 asas. As duas as asas, duas 4 asas. pneus, tudo que você imaginou, a mulher ficou apaixonada por mim. Mas, na realidade, não foi bem isso. Eu acabei convidando-a para sair, e desse sair já são 14 anos juntos, praticamente, né? Noivamos, nos casamos, tudo dentro da aviação e fomos galgando os espaços dentro da aviação com muito estudo. E fica uma dica aqui bacana para quem quer ser comissário: vai estudar muito. E se quiser ser piloto, vai estudar também. Então, assim, ainda mais E mesmo. muita garra, gente, muita garra, porque Tem que ter perseverança, tem né? que ter, não é fácil, é caro, é novo, né? Muita dúvida, muita gente chega pra perguntar. Só um adendo, daqui a pouco você continua falando do Por seu amigo. favor, Henrique. Muita gente chega pra perguntar com dúvidas, né? Não sei como é, como faz o curso e tal, porque realmente é diferente, né? A pessoa não sabe nem como chegar. Mas quando chegar, só pare quando conseguir.
Muitos fazem o curso de comissário, de piloto e fica anos tentando uma seleção, não passam, mas a hora chega. É só não desistir e estar sempre preparado. Estar preparado é manter certificado médico em dia, manter idioma em dia e, claro, manter todos os estudos voltados à profissão, seja piloto, seja comissário, em dia, porque quando a oportunidade chega, ela não avisa. Então você tem que estar preparado. É o tal do cavalo selado, É né, o Henrique? cavalo selado. Minha avó Chega a sempre oportunidade, dizia. vem, Isso a mim, quando o cavalo passar selado, quem tiver pronto, vai. Porque se você montar sem estar pronto, você vai cair do cavalo. E o Henrique falou tudo, né? Puxando o gancho, né? Então a gente veio se preparando muito, galgando vários espaços. Nos formamos, particularmente, Vanessa em administração, depois com mais 2 pós-graduação. Eu me formei em direito, hoje trabalho. Pensei em ser piloto, mas eu praticamente desisti devido ao alto custo e hoje eu invisto na parte de neurociências, né? Eu estou com a pós-graduação lá na PUC, do Rio Grande do Sul, então estou trabalhando muito nessa área, na parte de comportamentos humanos e tento trazer essa parte o laboratório principal para mim é a própria aviação. Então, tanto eu quanto Vanessa nos conhecemos na aviação, galgamos dentro da aviação e construímos muita coisa, inclusive através de estudo, como o Henrique muito bem falou, tudo dentro da aviação. E continuamos ainda na aviação, estamos aqui no podcast, né, para poder passar um pouco dessa informação. Então, conquistou praticamente comissário ou conquistou piloto, eu falo os cursos para que você possa galgar, não pare. Continua atualizando teu idioma, continua atualizando praticamente alguma coisa ali que agregue na profissão e o principal, não pense só que a profissão é você estudar manuais, porque vai ser, se você quiser isso, vai ser para o resto da sua vida. E olhe que material tem, Tem. mas tem muito e muita exigência, muita exigência. E o ponto principal é também se profissionalize no sentido de como você conversa com as pessoas. Isso é muito importante. como você falou, né, Ultinho, tem essa questão é um laboratório, então Sim, você está fazendo uma pós-graduação, é isso? afirmativo. Então essa daí já você tem os passageiros são os seus melhores clientes para você colocar em prática e já ajuda, né? Sim. Tudo a ver. Pois não. Não, e com relação a essa questão de você ser casado, né, com a sua esposa, ela também comissária, isso até certo ponto ajuda, complica, facilita, vocês por vezes não trabalham necessariamente, são na mesma empresa aérea, porém, presumo eu que vocês não estão na mesma escala de serviço. Não, não é. Quando a gente consegue a escala junto, é um brilho, na verdade, porque a gente gosta de voar junto. Já voamos 3 vezes em 3 anos juntos, né? Salvo engano, 3 a 4 vezes. Mas assim, não tem competitividade. A parte boa é que ela conhece a escala de voo, que é bem complexa. A gente passa mais tempo um longe do outro, mas ao mesmo tempo no WhatsApp ali, né? Ainda bem que tem essas redes, conversando, fazendo vídeo, etc e tal, e trocando ideias para que a gente possa crescer juntos. E a gente se encontra mais em aeroportos e nos DOs, né? Para quem não conhece, DO é o despacho operacional das empresas. Geralmente eles ficam em aeroportos grandes, ou que chama de aeroporto hub, né? E eles ficam lá, os comissários, tripulantes, né? Como Sim. pilotos e copilotos, ficam a equipe todo santo dia lá, dentro desses aeroportos. No caso da Latam, né? Nós temos ali no Rio de Janeiro, temos também em São Paulo, tanto Congonhas quanto em Guarulhos e também em Brasília. Ficam ali à disposição. Aconteceu alguma coisa no voo, algum comissário precisou sair por questões de regulamentação, alguma coisa no sentido, a gente vai lá e troca. É a salinha do tripulante. É a salinha Salinha tripulante. Reserva, né? Aí vocês Sobreaviso. pode até ter essa coincidência de se encontrarem também, né? Obviamente, a gente se encontra mais, como eu te disse, dentro dos aeroportos e na troca de tripulação. Lá vocês têm, é uma curiosidade se Por tiver, favor. escala casada e folga casada, vocês conseguem? Olha, a escala casada, ela existe na Latam, né? Como diz o nosso presidente, o Jaume Cadilha, eles estão trabalhando para melhorar cada vez mais isso aí. Funciona, digamos assim, 50%, mas a intenção é que funcione mais ainda, né? E a questão das folgas é que funciona mais. Por exemplo, agora nós temos uma janela, né? Eu acho que pode falar assim essa questão, né? Tem uma janela. Então, o tripulante ele tem de determinado dia para pedir as folgas do próximo mês, né? Isso. Acredito que no Azul também tem Também isso é aí. assim. Na Gol também Pra tem. ter essa coincidência, né? E aí Conseguir alinhar, né? é onde a gente consegue se entrosar, por exemplo, né? Inclusive, a janela está aberta agora, estou esperando a Vanessa chegar de voo, para que a gente possa sentar e verificar já as próximas folgas do próximo mês, né? Quando vocês estão juntos, ainda fala sobre
Aviação. Aviação? Olha, é inevitável, cara. Inevitável. É inevitável, porque o que acontece? A gente, um dado curioso para quem vai querer entrar na profissão, né, Henrique? A gente trabalha, cara, com muita gente todo santo dia. A gente faz 3 até às vezes 4 pernas de voo. Você imagina que cada voo tem no mínimo ali 180, 200 passageiros. Só que esses só são os passageiros, mas a gente viu pessoal de terra que trabalha no voo, passa pelo aeroporto, um monte de gente que procura você, vê você de uniforme, pergunta as coisas. Quando você chega no hotel, você chega exausto. Mas chega exausto mesmo, porque é Eu muito tô com um exemplo aqui hoje. Pois não. Já chegou Você tava de como voo, lá Henrique? de voo, foi? Tava de voo, tava lá em Fortaleza. Então, ontem à noite eu dormi um pouco. Domingo, aí entra até uma curiosidade, né? Aí o bastidor, vida do tripulante, hotel, Tudo de passeio. bom, comida do... Aí você vai dormir à noite pra voar de madrugada. Domingão, hotel ali na orla, barulho urbano, moto, som, hóspede em um hotel, criança, aí chega no andar gritando, fazendo mó algazarra e você não consegue dormir. Aí dormi um pouquinho, tal, descansei. Tá seguro, vamos voar. Voei a madrugada inteira, pousei aqui, quase 11 da manhã. Aí faz uma coisa ou outra, ainda não consegui descansar e tô aqui. É a vida. É. E além disso, o fuso horário, né? Atrapalha a questão de alimentação. Às vezes está jantando, onde era para hora do almoço, ele está jantando e vice-versa. Muda toda essa questão biológica, não é isso? Muda e reacostuma. Não é fácil, mas reacostuma, porque muitas vezes a gente só pode fazer 2 madrugadas seguidas, né? Porém, muda tudo, porque você dorme de dia, voa de noite, às vezes não consegue descansar bem. No terceiro dia, você já não vai voar na madrugada, porque não é permitido, né, por legislação. Então, você vai voar de dia, então já muda aquele ciclo, circadiano. E aí, até você acostumar, acaba que a imunidade baixa, você adoece. Eu não sei o Agostinho, mas nos primeiros meses de voo, eu adoeci bastante com imunidade, tanto por alimentação, como principalmente por sono. Com sono, né? E aí você vem, sono, vem a questão do clima, você sai de repente num lugar onde está o sol, chega num outro lugar, a temperatura baixa, frieza, chuva, né? Isso tem muito. Realmente tem muito. Mas demais mesmo. É isso que o Henrique falou, já respondendo a ele. Sim, comigo e com Vanessa, inclusive com todo mundo que entra. Desde a tripulação técnica lá na frente, que é o piloto e o primeiro oficial, que é o copiloto, e inclusive os tripulantes que estão lá atrás segurando, garantindo a segurança. A gente passa, a minha imunidade ela vai lá embaixo. Então, assim, a gente passa hoje. É uma premissa que a empresa pede, mas isso já a gente já fazia pessoalmente, tanto eu com a Vanessa. Check-ups anuais. Então a gente verifica como é que estão as nossas taxas e passa pelos médicos para que eles possam passar as vitaminas corretas ali para que a gente possa tomar. Se você me permite, uma curiosidade, Fica à vontade. cada tripulante tem uma forma de se reabastecer para deixar a imunidade boa. Porque, como você muito bem falou, às vezes a gente está em Manaus com calor de 36 graus do caramba, chega em Guarulhos com 5 graus. Aí sai de Guarulhos, vai para Santiago do Chile. Quando chega em Santiago do Chile, tá 0 graus. Aí você volta de Santiago, quando pousa em Guarulhos, tá 24 graus e chega, e chega em Maceió. Isso, às vezes, no mesmo dia. É óbvio que eu tô exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso as pernas que a gente faz. Claro. Então, você sai de um extremo ao outro. Então, a alimentação a gente não consegue alimentar. A gente usa uns termos chamados almojanta, né? Aí, tipo assim, cara, eu não consegui comer. Bicho, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer lá para as 5 horas da tarde, porque a gente vai chegar no hotel, por exemplo. Isso são só previsões, tá? Porque tudo pode Sim. mudar e você alternar e ir para outro canto. Então, assim, eu vou comer logo no avião às 5 horas da tarde, porque a gente vai chegar às 7 horas da noite lá em Fortaleza, por exemplo. Eu já vou, tomo um banho, estudo um pouco e vou dormir. Aí eu fiz o meu almojanta, né? E tem uma curiosidade, né, Henrique? Eu, particularmente, né? Fica a dica, né? Quando eu vou sair para chaves grandes, eu coloco geralmente metade de uma beterraba mesmo. Uma banana, espremo o limão e coloco um alho. Bato tudo no liquidificador e coo. Cara, aquilo me dá uma energia que dá para segurar pelo menos uns 2 dias. A imunidade dá uma beleza. Olha Eu, aí. particularmente, comigo funciona, né? Tem aquele ditado que diz que a diferença entre remédio e veneno é a dose.
Para mim funciona, não sei se Funciona. para os outros comissários funciona. Por Então, falar nisso, nós vamos fazer aqui uma pergunta bate-pronta. Responder praticamente sem pensar. hum, Tá até nessa linha que você falou eita, agora aqui. vamos embora. Café ou energético? Café, Café, Café. Janela ou corredor, se for optar? janela, janela também. Quer dizer por quê? dormir. Dormir à vontade, Toda meu querido. oportunidade de sono tem que ser aproveitada. Coisa boa. Turbulência ou passageiro mal educado? Turbulência com força. Turbulência sempre. Com Sempre. força, meu amigo. Passageiro mal Sempre. educado é triste. Turbulência nível 3 ou passageiro? Ó, se eu tiver de cinto praticamente, pode botar 3 aí tranquilo, vai chacoalhar, a gente já tá. É. Então, melhor do que passageiro mal educado. Um voo curto ou um voo internacional? Cara, eu Longo. prefiro os internacionais, porque Eu prefiro os curtos. os curtos, É. eu prefiro o voo longo, cara. Por quê? Porque é o seguinte, se você pensar que os voos curtos, a empresa vai colocar dentro do limite da regulamentação por dia 3, 4 pernas. Então você decola, pressuriza, despressuriza, depressuriza, despressuriza, pressuriza, Você despressuriza. prefere o que... Eu prefiro uma reta só, porque isso arrebenta com o que ele falou. Sistema circadiano, sua questão de imunidade, o corpo incha, desincha, tudo isso. Inclusive, é uma dica para quem está assistindo, né, Henrique? A questão do mal do ar, que o Henrique já falou aqui, né? Um pouco lá. Né? O mal do ar que acontece com o tripulante, né? Praticamente. Como é que seria isso? Dá uma dica a essa questão do mal do ar. O mal do ar Detalhe. funciona o seguinte: o mal do ar, você, por inchar e desinchar, você vai acabar adquirindo, por exemplo, alguns traumas dentro de você. Como, por exemplo, você pode ter o problema de ouvido, que isso é muito recorrente, muito recorrente mesmo, e você se afasta completamente, porque você não aguenta o zumbido. Basta ter um resfriado que Os- complica Essa bem mais. pressão, despressurização, isso Sim, tudo vai mexendo muito no voando o dia biológico, né? inteiro, todos os dias, Você então... falou que prefere os curtos, seria por quê? Então, porque tem a particularidade, né, do ATR, né? A companhia que eu trabalho, ela Ah, tem sim. o ATR, que é uma aeronave de voo regional. Voa, acho que a metade da altitude de... É um turbo-hélice, né? Uma aeronave a hélice. E voa mais ou menos a metade da altitude de um jato, né? De um fan. E eu particularmente sinto bem menos. Eu sinto os males do ar, da pressurização, eu sinto bem menos. Parece realmente que a gente não tá num avião. Sim. Melhor aeroporto do Brasil. Sem pensar, rapidinho. Floripa. Confins. E cidade favorita, que vocês já tiveram a oportunidade de ir e aquela que vocês ainda têm vontade e ainda não foram? Você fala tripulando ou você fala. Não, Então, pela profissão. pela profissão. Para mim, Itália. Itália. Se for de Já modo geral. conhece? Já conheço. Conhece. A Itália foi sensacional. E aqui gostaria de ir. E a que eu gostaria de ir? Sim, que você ainda não foi. Nova Zelândia, conhecer as 2 ilhas lá. Já estou programando isso aí. A mulher já está me cobrando bastante. Muito bem. E você? Eu gosto de Confins também, eu gosto do aeroporto e gosto da cidade, porque é um local onde a gente pernoita. Eu particularmente pernoito bastante, né? Eu peço muito Confins, sempre tô por lá. E lá tem bons hotéis, é um lugar bonito, dá pra você correr ali ao redor da lagoa, chama Na Lagoa Pampulha, Santa, ali né? na Pampulha. Tem a Pampulha também do outro lado. Mas esse que a gente fica, Lagoa Santa, tem academia, tem restaurante, tem um local que o Você tripulante consegue dar uma gosta. E relaxada, tem de né? tudo, tem de tudo que a gente precisa. E o que eu gostaria de conhecer é Londres. Eu gosto um pouco da história aí, geopolítica e tal, e Londres tem muita história que eu gostaria de conhecer de perto. Curioso isso, porque eu sou apaixonado por história também. E quando você me fala da questão geopolítica, tem aquele professor o Rock também, né? Que de repente, se vocês quiserem, pode ajudar. Professor Rock. Ele fala sobre geopolítica, na minha opinião, como ninguém. Fica a dica. Gostei. Show. Olha aí. Sobre também verdade ou mito. Existe uma obrigatoriedade do comissário tem que falar vários idiomas? Então, né, Henrique? Hoje nem tanto. Pelo Não. menos Pelo menos em inglês, é o mais né? importante. Mas hoje, um a mais, né? eles estão pegando bem mais leve, digamos, né? Porque você já consegue entrar para ser um comissário sem um teste de inglês. Você vai ser um comissário sem precisar, na seleção, fazer o teste de inglês. Então, se você não souber falar inglês, mesmo assim você vai ser comissário. Porém, você não vai voar internacional.
é Ter necessário. os critérios Isso. básicos, né. Dentro da já voando, né, você vai passar por, testes voluntários, né, se você quiser: "Ah, não, comecei a estudar inglês, queria fazer um teste". Aí tem as notas que são elegíveis ou não para fazer o voo internacional. Então, ainda é mais uma facilidade, né, porque se você não tem o inglês, hoje você já pode realizar o sonho de ser comissário. Porém, como a gente falou no começo, né, estudo nunca é demais. E é o diferencial, né, como você falou, já fica restrito para um voo internacional. Mas Exatamente, também não deixa de ser uma oportunidade para quem não tem essa possibilidade no momento, poder entrar, se capacitar na sequência, né, futuramente, né. exatamente. Isso mesmo. Muito bom. Sobre mito ou verdade também, você recebe treinamento para realizar um parto? Então, nós temos um treinamento específico que esse, inclusive, é questão de cheque da ANAC. Já fica uma dica para quem for fazer curso de Já dica para o comissário pessoal aí para na lá. Você entra como comissário, você faz todo um processo seletivo e quando você entra você foi selecionado, você vai fazer um treinamento. Dependendo da companhia aérea que você for, às vezes o treinamento é 1 mês, 2 meses ou 2 meses e meio. No meu caso, na companhia que eu trabalho, chega a ser 2 a 2 meses e meio. Então, lá a gente tem um programa esse é muito específico, que é o Primeiro Socorros, que é o PSO. E dentro dele a gente sim aprende a fazer a questão de RCP, reanimação cardiopulmonar, a gente consegue fazer também a questão de um pré-parto, né? Nós não somos médicos, mas a gente praticamente faz um pré-trabalho ali que já auxilia isso. bastante a questão da parturiente ali, né, para a gente poder trabalhar com ela dentro Porque a do avião. bordo, como é tudo muito restrito, então a gente vai primeiro procurar um médico voluntário, um Certo. passageiro que seja médico, Agora essa procura já é acionando pelo sistema de som. pelo sistema de som. Vocês não sabem se aquele profissional está ali antes não, não é isso? Não, não Não, sabe. não Não sabe. sabemos não. Então houve uma demanda, uma necessidade, aí vocês fazem o chamado, constando se algum médico a bordo, tal, é dessa Isso. forma. E E por aí, pois se não. caso não tiver um médico a bordo, se não tiver um enfermeiro, se não tiver ninguém da saúde, a gente vai ficar de mãos atadas? Não. Então, por isso que no nosso treinamento, respondendo a pergunta, a gente sim aprende a como fazer ali um parto, como tirar a criança, não deve cortar o cordão umbilical, colocar na, na, na mesma altura ali, próximo à barriga da mãe, enfim, são detalhes, outros detalhes, né, bem específicos no nosso manual, mas é meio que para a gente saber o que fazer. Porque, como eu falei, não tem um profissional da saúde, a gente tá ali a 30.000 pés, vai demorar, sei lá, em uma emergência, 10, 15 minutos para pousar, digamos, no aeroporto mais próximo. Aí a gente vai ficar sem fazer nada. Então, o nosso manual, ele realmente, por isso que ele é muito extenso, porque ele tem que prever toda a situação a bordo, que possa acontecer para a gente atuar. Nem que seja o mínimo, os primeiros socorros. A gente não é médico, mas tem que fazer aquela Compartilhar primeira o atitude. princípio, né, porque aquilo Exato. ali pode ser o diferencial da vida, é como um incêndio, né, Exatamente. quando a gente fala assim: "Não, o incêndio já é um assunto, já é um procedimento que o bombeiro profissional vai atuar", mas o princípio do incêndio ali, né, antes que se torne um incêndio propriamente dito, então, ele pode, realizar esse combate. E vocês também têm dentro da aeronave a questão de extintor, recebe esse treinamento também para, de repente, um equipamento eletrônico. Recentemente teve esses equipamentos que foram, eh Powerbanks Os isso, e power cigarros powerbanks. eletrônicos. isso. Como é que é esse controle? Já teve alguma situação específica? Esclarece para as pessoas entenderem sobre o cigarro eletrônico, o que pode, o que não pode. Olha, com relação ao powerbanks, começando por ele, funciona da seguinte forma: aquelas baterias são baterias de lítio, né, a maioria são baterias de lítio e às vezes pode esquentar aquilo ali. Uma vez que esquenta aquilo ali, meu amigo, dentro de uma aeronave você tem alguns fatores, como por exemplo, a própria poltrona e outros que em contato com esse superaquecimento pode pegar fogo. E para pegar fogo, é bom lembrar que do lado direito, do lado esquerdo nas asas, nós temos 2 postos de combustível. Porque ali, como o Henrique falou, você As asas, coloca né. as asas, é muito combustível que tem ali. Você tem o combustível para ir do ponto A ao ponto B, né, Henrique? E tem o sobressalente que você Uhum. tem que fazer para fazer um alternado, fazer um tempo de espera, por exemplo. São Paulo é campeão para isso, né? Às vezes, por conta do clima, mau tempo, você fica fazendo espera. Então, qualquer coisa ali, os comissários têm um treinamento específico para usar determinados extintores,
Tudo isso é feito anualmente. E aqui fica uma dica, né, Henrique? Se você entrar dentro da companhia aérea, você vai fazer um treinamento de um mês sobre tudo isso que você acabou de falar, Charles. Muito bem. Que é treinamento de primeiros socorros. Você vai fazer o treinamento praticamente de combate ao fogo, conhecimentos gerais da aeronave e uma série de outros treinamentos que você tem para que você possa no dia a dia utilizar em tempo mínimo. A gente trabalha sempre em tempo mínimo. Eu costumo dizer que o tripulante tem um relógio na cabeça, porque a gente não tem como encostar o avião. O Verdade. avião está lá em cima e pela carta aeronáutica ali, pelo plano de voo, geralmente um alternado, pelo menos na companhia que eu trabalho, pelo que eu sei, é de 30 a 40 minutos para chegar embaixo. Então, assim, a dependendo da altitude que você esteja, se estiver próximo do aeroporto ou não, é no máximo assim, no mínimo assim 30 minutos para poder chegar no chão. Fazer alguma coisa, né? Então, De é fato. outra curiosidade que as pessoas não sabem. Então, assim, são muitos detalhezinhos que daria para a gente conversar aqui. E uma coisa que a gente não para pensar, bateria, né? Tô falando de bateria de lítio, power bank, celular, hoje toda pessoa tem um celular. Então, se eu tenho 180 passageiros, eu tenho 180 baterias. Mas no celular eu tenho um notebook. Quantos notebooks eu tenho no avião? Quantos fones sem fio ali com a sua bateria? Enfim, se a gente parar para pensar, é muita bateria que vai dentro de um avião. E a ignição dela, né, a combustão é muito espontânea, né? E ela também, mesmo que a gente combata, tem aquela questão de reignição. E aí tem todo um treinamento quando entrou essa particularidade de power banks e cigarros eletrônicos que não deve ser despachado em bagagens no porão da aeronave. Por quê? Porque não tem quem combata. Tem os extintores, tem os Aí detectores vai de ter que fumaça, mas não tem um comissário extintor no lá. porão para Exatamente. jogar ali, para pagar 100% ali. E outra, fogo a bordo ou em princípio de fumaça, na hora, imediatamente, através do treinamento que a gente colocou aqui, monta-se uma equipe e tira todo mundo ali do local para poder fazer o combate e tem todo um treinamento específico para poder Isso. fazer ali, né? E, por exemplo, um voo que eu fiz agora, faz uns 3 meses atrás, vimos de Lima, no Peru, fazendo Lima, Peru, Guarulhos. Quando, de repente, a gente decolou, mais ou menos com 20 minutos de decolagem, uma fumaça, mas estava um cheiro de queimado, cara, o avião incensou. E aí vem o problema, né, um passageiro uma vez questionou, porque: "Ah, por que eu não posso usar?". São vários fatores, né, pressurização, você está num ambiente confinado, o negócio daquele começa a pegar fogo, fumaça, pessoas que possam se intoxicar com aquilo ali, Isso. e pessoas que têm problema de asma. Então, assim, a segurança de voo vai muito mais além do que servir uma água, como o Henrique falou lá. A gente trabalha ali com segurança de todos que estão a bordo, então a responsabilidade é gigante. E um detalhe importante, a gente fez o combate ao fogo, por quê? O passageiro pegou o power bank, conectou o power bank na tomada do avião e conectou do power bank o seu notebook e seu telefone. Do nada, Henrique, Sobrecarregou, né? mas sobrecarregou e o power bank começou a soltar fumaça, mas foi uma fumaça tão grande que a gente teve que desligar nós não, né, o comandante, né, por questões de segurança, desligou o sistema, a parte elétrica do avião. Mas a parte elétrica voltada à parte de PA, luzes e tudo mais. A gente só veio religá-la quando a gente estava Para próximo de evitar um pousar em Guarulhos. curto maior, né? Exatamente. Então você vê, ficamos sem comunicação no PA, mas aí tem um backup. Outra informação que é muito importante, né, Henrique? A aviação dentro do avião, a gente trabalha backup por backup. Então, se faltou o PA, nós temos o megafone. Então, nós trabalhamos sempre no backup do backup para poder manter A redundância da aviação, né? a Nunca tem uma. Segurança sempre, é. Isso aqui é uma marca registrada aqui, né, entendeu? Você vê, um único exemplo, você consegue trazer um monte de situações que acontecem, né, Henrique? além do pânico, porque você falou de alguém que pode se sentir asfixiado, né, e aí algo que pode ser resolvido de maneira simples, com desconectar, como houve essa sobrecarga, né, vocês atuaram lá direitinho. Isso. Porém, pessoas que aí já pode gerar uma confusão interna, porque se uma pessoa vai agredir o outro, verbalizando, né? Sim. E até fisicamente, né? Vocês já tiveram alguma experiência que precisaram intervir aí, ou ser mais ríspido com o passageiro? Não, nunca tive não, Henrique. Eu já tive em relação a assentos, né? Quando chega, tem um passageiro sentado no assento que ele estava, então dá uma duplicidade. A gente verifica os cartões de embarque. Muitas vezes, realmente, por uma falha de sistema,
os 2 cartões de embarque daqueles passageiros estão com o mesmo assento. E aí, aquele assento na janela, na parte da frente da aeronave, bacana, que todos querem. E aquele que chegou depois, né, que chegou depois e já estava ocupado o assento, muitas vezes só sobra aquele assento do meio, lá no fundão, aí tem que saber gerenciar, ele fica chateado, às vezes eles discutem entre si, mas a gente faz o meio de campo Tá sendo para dar certo. Enfim, outros passageiros são voluntários, "Ah, não, ele pode sentar aqui, eu vou lá para trás". Enfim, tem que gerenciar sempre, né. tem Muito. que gerenciar para não só a segurança, mas o conforto, a satisfação, né. Muitas vezes o passageiro sonha com aquela viagem de avião, passa anos juntando dinheiro para ir pra Disney com a Tem uma família história ali por trás, né, gente. Não é só o e fato de você viajar, né, tem exatamente. toda uma história, né. Então logo no começo da viagem já vem o estresse, então é bom a gente pensar nesse lado do conforto, fazer sempre o melhor que for possível. Vocês lembram de alguma situação, assim, que marcou de maneira alguma lição de vida, algo que ficou, assim, a questão emocional de vocês, sensibilizaram vocês do algum contexto que vocês participaram de dentro durante o voo? Lembra de algo nesse sentido, não? Olha, o meu são muitas histórias, né. Tem Sim. pessoas com câncer terminal, cara, que assim, é de cortar coração, velho. O negócio é pesado. É verdade, Então, assim, você vê a família, né, levando lá o cara, tá até pra se emocionar aqui, é velho, verdade, mas é muito pesado. e ali ver o É quão muito, é cara. importante, volta aquele tema que a gente falou no início, não está resumido a servir uma bebida, um lanche, algo Não, do não, tipo, não. né. Tem esse lado emocional, humano que está ali percebendo e se sensibilizando com outra pessoa, né. Olha, Charles, se me permite uma história rápida, ele era pai, estava com os filhos no voo, ele era ficou tetraplégico, tá, ele só movimentava um pouco a cabeça, mas ele conseguia falar. Então, o que acontece? Cara novo, meu, com 40 e poucos anos, 2 filhos lindos, uma esposa maravilhosa. Então, assim, parecia uma família feliz, todos com ele no voo, indo para São Paulo, para que pudesse fazer Goiânia, São Paulo, né, pra ele fazer o tratamento lá. Moral da história, eles estavam no churrasco dentro de casa, e ele foi dar um mergulho na piscina, quando ele deu esse mergulho na piscina, a cabeça dele bateu lá, e ele ficou lá. Alguém que percebeu, algum cunhado dele, alguma coisa, se não me lembro, me falha a memória, disse: "Poxa, ele não voltou", aí quando mergulharam que tiraram, ele já tinha engolido bastante água, e tinha arrebentado aqui a cervical, acabou que ele ficou tetraplégico. E toda a tripulação foi um trabalho para colocar este senhor na poltrona e depois tirá-lo. Então, assim, o trabalho da gente faz muito mais, é a segurança, é a satisfação que o Henrique, trouxe aí. Então, assim, são histórias como essa que você vai verificando, né. É, a gente tá lidando com pessoas, né. Exato. Isso resume. Resumo. Houve um outro fator, Henrique, às vezes a gente colocou na primeira fileira, né, uma criança que estava na fase terminal de câncer, mas ela já transpirava, Henrique e Charles, um cheiro, um odor bem Forte, né. forte, né, e não tinha muito o que fazer, os médicos já tinham aplicado alguma coisa nela, então essa criança estava indo para São Paulo também para fazer o restante do tratamento, mas a mãe dela chorou com a gente, cara, que É, a gente sente, foi né, não é fácil não. foi ruim, cara. E teve passageiro que reclamou, cara. Teve passageiro que reclamou: "Ah, esse cheiro aqui", então a gente tem que ir com cuidado, a gente não pode bater de Tem que ter o frente. equilíbrio, vocês estão ali para manter justamente, né, essa Gerenciar. gerenciar Agenciar. sempre. E fica uma coisa bacana, né, Henrique, porque dentro da aviação, dentro da aeronave, 20% 20% é o manual, é a legislação, 80% é gerenciamento. Por quê? O restante, a segurança de 20% a gente já garantiu que é o principal, mas os 80% a gente garantir a satisfação do passageiro, não ter esse conflito com as é você gerenciar para que não haja um power bank, por exemplo, com sobrecarregamento, um passageiro reclamando do mau cheiro do outro e não sabendo o motivo por quê, e aí a gente tem que chamar lá atrás, poderia nos acompanhar por gentileza, para que a gente possa bater um papo, e aí a gente quando explica, muitas das vezes o cara até pede desculpa, vai lá: "Porra, desculpa cara". É, é. E assim, não tem muito o que fazer. Então basicamente, é esse o treinamento que a gente tem para poder manter a Isso aí. segurança. Gente, o papo como vocês falaram do início, a gente podia passar aqui horas, né, sendo muito interessante, muito prazeroso conversar com vocês. Queria que vocês pudessem, né, pra falar aí para as pessoas que estão nos assistindo, né,
e dar alguma dica, algum conselho, se você quer seguir na carreira de comissário, pudesse falar aqui, ó, para as pessoas possam servir de exemplo, algum conselho que vocês possam passar. Fica à vontade aqui. Fica à vontade. Então, como a gente já citou, estudar, se preparar. A oportunidade vem, tem que estar pronto. Então, internet está aí, é um meio mais rico que vocês podem conseguir informações. O Voar Podcast está trazendo mais informações ainda agora, essa novidade. Se dedicar, ter garra, como falei também, se não passa numa seleção, faz novamente, em outras companhias, mas não desiste. Às vezes eu vejo muito que falta garra. Faz, quando chega na praia morre. Não pode morrer, tem que continuar até dar certo. Muito bem. E você, Augustinho? Exato. Para você que está nos assistindo aqui, são episódios como esse aqui que você pode estar assistindo para valorizar mais a sua vida. Hoje em dia a gente tem as redes sociais que são muitas informações, mas a pergunta é: o que é que você filtra para você? O morrer na praia que o Henrique falou aqui é muito importante, mas o que é que você está querendo de verdade na sua vida? Então, procure algo que realmente faça sentido para você. Esqueça particularmente as coisas vãs. Esqueçam pessoas que não estão nem aí para você. E pare de criar dentro da sua cabeça que você deve as coisas às pessoas. Você não deve nada a ninguém. Você deve a você mesmo. E você precisa estudar. Como que você pode fazer estudar? Hoje em dia, o Henrique aqui já trouxe de novo. O YouTube tem várias propostas para que você possa ler, ver e galgar ali, montar um plano de estudos para você. Não consegue montar um plano de estudos sozinho? Existem pessoas especializadas, é só procurar, vai ter lá. Então, assim, estudar sempre, educação e uma dica principal: leia todos os dias, nem que seja 10 minutos por dia. Lê qualquer coisa, um jornal, um livro, alguma coisa no sentido. Desenvolve a tua capacidade de pensar, sua síntese e deixa você particularmente muito mais preparado para você fazer uma entrevista, bater um papo, trocar uma ideia aqui com pessoas tão interessantes aqui. Obrigado pela Bem. oportunidade. Salva de palmas para vocês dois aí. Agradecemos aí. Olha, não poderíamos fechar essa primeira temporada, pessoal, do Voar Podcast. Nós estamos fechando em 12 episódios, né? E queremos aqui, de maneira simbólica, agradecer, deixando aqui vocês essa lembrança aqui do Voar Opa, Podcast. Muito obrigado, hein? Obrigado. Agradeço. Para que vocês possam ter isso assim, de maneira representativa, né? Sim. Da Oxente Canecaria. Posso, Pop? Fica à vontade para favor? abrir, claro. Ah, Claro, pode mostrar aí. Nossa, que Já com lindo, o hein, novo cara? design aí, ó. Mostra. Histórias Opa. reais que inspiram. Aqui Voar temos mais- Podcast. Muito bonito, hein? Parabéns. Parabéns mesmo, hein? Ficou muito bacana, ó. Caramba. Mais e- uma, como você bem falou, como está escrito aí, histórias reais que inspiram. Esse é um dos propósitos do Voar Podcast. Né? Pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, entendeu? A gente vai trazer na próxima temporada mais informações, tem novidades que nós vamos trazer aqui o Voar Podcast, ele tem não só essa veia principal da aviação, mas nós vamos voar permeando por outros horizontes aí. Vamos voar um pouco sobre o turismo, vamos falar um pouco sobre gastronomia, então segurança de uma maneira geral e trazer convidados como esse. Então, para aquele minutinho ali, bota Voar Podcast MCZ, se inscreve no canal, compartilha e curte para que a gente continue crescendo e trazendo pessoas desse gabarito que tivemos hoje aqui. Mais uma vez, Obrigado, Charles. Muito forte obrigado abraço, por tudo. obrigado. Agradeço. Valeu, Eu Henrique. que agradeço a oportunidade. Até o próximo, que Deus a todos nos abençoe. Valeu, pessoal.